Acho que foi isso também uma das coisas que me encantou na tatuagem, sabe? Eu estou fazendo uma coisa para você, assim, sabe? Sim, Não sou só entregando um é relatório, verdade. sabe? Não é só mais um número na mesa. Tem um sentimento de alguém envolvido ali, sabe? Tem a pele, tem aquele momento. Então, eu gosto de proporcionar uma experiência no meu estúdio, sabe? Eu gosto que a pessoa, tipo, putz, olha, eu vou deixar o cheirinho aqui, Um sabe? diferencial. Sim, sim, eu gosto de pensar nos cinco sentidos, e que a pessoa saia de lá feliz. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento e mais um episódio aqui do nosso podcast. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, CEO da M7 Consultoria. Antes de nós apresentarmos a nossa ilustre convidada de hoje para o nosso episódio do podcast, agora em 2022, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo se foi realmente interessante e produtivo para vocês. Também não se esqueçam aqui no link da descrição de entrar ali na plataforma dos cursos EAD da M7 Consultoria, cursos de gestão de pessoas, cursos de oratória, entre outros, com preços bem acessíveis, não marca bobeira. Curta lá, entre e tem uma promoção especial para os 5 primeiros inscritos nesta plataforma. Dados os recados iniciais. Sem mais delongas, estamos aqui com a Fran, da Fran Flor Tattoo. Seja muito bem-vinda, Fran. Muito obrigada, Fica à um vontade. prazer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bacana, né? Vocês aí colocaram nos comentários também pelo nosso e-mail da M7 Consultoria, contato@M7 Consultoria, por que nós não trazíamos mulheres empreendedoras? Finalmente, estamos aqui com a Fran, que é empreendedora aí, na questão das artes de artesanato e também de tatuagem, não é isso? Exato. Eu trabalho com tatuagem, então eu gosto de me nomear como artista visual, né? Porque eu, na verdade, tenho multifacetas, porque eu gosto de fazer os desenhos da tatuagem. Eu também já fiz paredes para escritórios. Recentemente também estou me aperfeiçoando em cerâmica. Então, eu gosto de pensar no design, tanto na pele, o encaixe no corpo, como pode ficar, às vezes, um ambiente agradável para a pessoa, de repente, usar ali no escritório, numa casa. Então, eu gosto de pensar em ambientes, em paredes, eu gosto de realmente ir formando ali o design das coisas. Bacana, Fran. Muito contente de você estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. E para todos os nossos seguidores aí, todos os nossos colaboradores e amigos, estão aqui as empreendedoras, né? Vai vir a Fran, também a charadela, a Franciele, estar aqui depois também para gravar aqui um segundo episódio. E o nosso objetivo é trazer, sim, mulheres empreendedoras. E ficamos muito contentes que, devido à agenda, nós sempre falamos de agenda, realmente tem que casar ali as agendas, tanto da M7 Consultoria, do podcast, também com o entrevistado. Então, estamos muito contentes, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Fique à vontade. Fran, conte um pouco da sua história de empreendedorismo, como que você começou, você já trabalhou de CLT, como que surgiu de você montar o seu próprio negócio? Fica à vontade. Eu não comecei direto já na tatuagem. Eu acho que antes disso eu tive um outro caminho, aquele caminho mais tradicional mesmo. Então, eu fui fazer faculdade, e aí eu fiz faculdade estadual na cidade que eu morava, Mauá. Então, eu fiz logística. E foi muito bacana mesmo. Eu acho que foi um curso que me preparou muito, eu tive bons professores. Então, como eu tinha estudado na escola pública também, chegar numa faculdade boa foi dar um susto, né? Todos os professores tinham doutorado, todo mundo tinha muita experiência. E, a partir dali, eu achei que naquele momento eu queria trabalhar com transporte, e eu tive algumas oportunidades, mas naquele meio eu falei assim, não, acho que tem outras coisas que eu posso participar mais, interferir mais. E foi aí quando eu comecei a projetar minha carreira, talvez, para compras. Eu queria fazer planejamento de compras. E aí eu tive uma mega oportunidade. Eu trabalhava numa varejista, tipo, a maior varejista da América do Sul. Bacana. Que, pode falar o nome? Pode, com vontade. Eu trabalhava, então, na Multivarejo, né? Então, Extra, Pão de Açúcar, trabalhei no GPA. E foi muito legal, porque tipo, a equipe ali de compras era o maior time comercial, né, que tem aqui no Brasil. Imagino. Então, aprendi muito com eles, e a intenção era realmente pegar aquelas pessoas que estavam iniciando, que já tinham uma formação, que já tinha ali uma experiência, que já tinha ali um conhecimento prévio no Excel, e transformar a gente, tipo, sei lá, com 30
30 e poucos anos para a gente virar os gerentes, os futuros CEOs. Isso é bacana, é um plano de carreira, né? Tinha um mega plano de carreira, era muito legal. Minha gerente tinha, sei lá, 32 anos e viajava a muitos lugares do mundo para ver o que era mais interessante de acordo com os planos da empresa. Então, eu tive essa formação que foi muito importante para mim. Eu acho que sem isso eu não teria uma noção e talvez não teria conseguido passar por a dificuldade que foi 2020, né? Sim. Onde muito fechou e o meu trabalho hoje eu não consigo trabalhar se eu não tiver contato. Então, tudo que eu aprendi ali no Pão de Açúcar foi vital para que eu tivesse esse jogo do cintura e conseguisse me reinventar. Então, eu fiquei lá durante 3 anos. Então, peguei o impeachment da Dilma, vi carteira fechando e tive ali toda uma coisa que era muito... Você vê na faculdade, muito diferente de você ver ao vivo, sim, né? De você ter dinheiro assim na sua mão e você, querendo ou não, fazendo uma gestão de algo tão importante. Então, eu era muito jovem, né? Sei lá, tinha 22, 23 anos. E isso me amadureceu muito, porque eram múltiplas tarefas que eu tinha ali, sabe? Então, eu era responsável pelo marketing, mas eu também cuidava diretamente da carteira. Então, eu alocava os pedidos, mas eu também tinha que conhecer muito do produto. Então, como eu comprava têxtil, eu não... Tipo, exemplo, o feminino... do Extra, então tinha lá a equipe do feminino e comprava feminino. Eu comprava infantil, então eu tinha que saber ali das duas demandas, né? Do que demandavam as meninas, do que demandavam os meninos, e tinham as faixas etárias. Então a gente cuidava desde o bebê até o juvenil. Então eram muitos produtos. Então, era muito gostoso, mas era muito corrido, né? Então, às vezes, você tinha que preparar todo o marketing, tinha que separar as peças, porque ia para uma campanha nacional, né? Então, se eu coloco no tabloide, numa revista do infantil, que era o caso das crianças, eu tinha que garantir que ia ter produto em todas as lojas, eram 100 lojas. Então, eram... ali muitas responsabilidades que me amadureceram muito antes do tempo. Também trabalhar numa companhia grande me favoreceu, porque eu tinha que mandar e-mails, responder telefonemas, ir até um lugar e no outro. Então, era bem completo, assim, me preparou bastante. Então, eu era uma pessoa de gestão, né? Sou uma pessoa de gestão, essa é a minha formação. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui vendo ali aquela coisa do corporativo e falei assim, cara, mas ainda não é isso, ainda tem mais assim que eu quero explorar. E aí eu lembro que eu tive uma viagem, foi a minha primeira viagem de avião, assim. E aí eu falei assim, nossa, para onde que eu vou? Agora eu posso fazer uma viagem. E aí eu fui para o Pantanal. Eu fui para o Pantanal e foi muito lindo. E aí eu tive um insight, é uma história meio romântica, mas foi mesmo assim que aconteceu. Então, eu tinha uma noite específica que eu olhei para o céu e falei assim, nunca tinha visto isso, porque à noite você não vê um palmo na sua frente, sabe? A gente aqui está tão acostumado de que qualquer horário que você sai na rua tem iluminação, né? Sim. E, enfim, às vezes você sente até seguro, dependendo de onde você está à noite. E lá não. Lá não, era tipo um breu, então eu tava lá era tipo um resort no meio do Pantanal, então tipo, você não via nada, sabe? Caramba. Você não via nada, então você escutava o barulho da natureza, era uma coisa muito selvagem, assim. E ali eu te falei assim, cara, eu queria trabalhar com a natureza. Queria trabalhar com a natureza de alguma forma, mas não queria, sei lá, estudar biologia, geografia, que eram coisas que eu gostava na escola, mas não me via na formação e dando aula disso, sabe? Entendi. E aí eu voltei, né? Tipo, e conversando com a minha chefe, que era uma pessoa que tinha muita experiência. Ela era uma gestora assim incrível, que tinha 15 anos de Pão de Açúcar. E a gente começou ali e falou assim, pô, vamos começar a investigar uns mercados, assim, pra gente, né? Pra gente destrinchar, pra gente ver outras coisas, né? A gente não sabe o que vai acontecer, tava no auge da crise e a Dilma ia cair em algum momento e a gente, putz, o que a gente vai fazer se der tudo errado? E aí ela queria trabalhar com orgânicos. Então, a gente já estava começando ali pesquisar uma carteira para ela, de repente, ter clientes e ter novas alternativas. E aí, um dia, ela me falou assim, Fran, e você? Eu falei assim, eu não sei se eu me vejo aqui pro resto da vida, assim, ficar 15 anos como você, acho que não. Mas ainda não está muito claro para mim. E aí, ela me fez uma sugestão, porque eu já era uma pessoa meio tatuada ali no Pão de Açúcar. Então, eu já tinha os meus amigos, já tinha os contatos e tal.
E ela falou assim, por que você não vira secretária desse pessoal que tem estúdio, dos seus amigos, e não vai trabalhar com esse pessoal? E eu falei assim, poxa, legal, né? Mas eu pensei, caraca, eu não vou deixar meu emprego, né? Vou Sim. deixar a minha carreira aqui para, de repente, ser secretária. E nada contra a secretária, eu acho que é uma profissão super válida, super digna. Mas eu falava assim, cara, eu quero participar mais, quero interagir mais. E aí, naquele dia eu saí, já fui fazendo contato, já fui pedindo para os meus amigos me ensinarem a desenhar e tal. Só que é muito sem método, né? Tipo, e aí eu falei assim, não, preciso estudar. E aí, naquela semana, eu entrei na aula de desenho e aí comecei a me desenvolver rápido. Assim, foi tecnicamente bem rápido. E aí eu levava os meus desenhos e mostrava pro pessoal no escritório e falava, não foi você que fez. Não foi você que fez. Aí eu falei assim, será que está ficando bom? E aí foi passando o tempo, eu falei assim, vou juntar meu dinheiro aqui para comprar minha máquina, para comprar minha fonte. E foi meio que aí nesse caminho. E aí um dia eu cheguei e falei, cara, não quero mais. Eu acho que se eu ficar aqui, eu vou querendo ou não. A gente vai crescendo, vai adquirindo novos compromissos. E quando eu vejo, passou minha vida e eu não fui fazer o que eu tinha vontade. Então eu tinha muito apoio. E dos meus amigos, das pessoas, estavam todo mundo empolgado. E aí eu peguei e falei, beleza, não é mais isso, tô me demitindo, fiz minha cartinha. Eu lembro que minha gerente foi muito tipo, o que você vai fazer? Eu falei assim, não, vou fazer tatuagem. Caramba. E aí ela, tipo, não desdenhou, assim, não, foi super tranquila, falou, boa sorte e tal. E foi massa, assim, acho que foi uma atitude muito de coragem. Sim, com certeza. Eu acho que se eu tivesse deixado para fazer agora, que eu tô perto dos 30, eu acho que talvez ia ser mais difícil. Não que eu tô muito velha, mas assim, eu acho que a gente fica muito mais racional, né? Sim, sim. E deu certo, assim, eu acho que foi uma profissão que eu me achei no sentido de ser muito realizada, muito feliz pelas pessoas todas que eu conheci nesse caminho, assim, sabe? Acho que esse é meu maior triunfo. Então, imagino. Então, você já tem uma base, teve a base da faculdade, tem uma experiência corporativa e você tinha ali um objetivo, né, de ter o seu próprio negócio e você foi mais para a parte onde você gostava, que você se identificou, que é a tatuagem. Né? Sim. Olha, inicialmente eu sabia que ser autônoma, né, ia exigir e que aqueles conhecimentos todos que eu tinha iam me ajudar. Mas eu sempre tentei olhar mais para minha carreira como uma artista independente. Entendi. Sabe? Eu acho que isso me soa mais bonito, assim, me soa mais, talvez, de acordo com o que eu vivo na realidade, Entendi. assim, sabe? Então, eu acho que o empreendedorismo é algo incrível. Espero que eu consiga exercê-lo, assim, na sua totalidade, de um dia ter uma equipe que talvez me ajude ali diariamente nas minhas tarefas e que possa todo mundo crescer junto. Mas hoje eu vejo mesmo como uma artista independente, mesmo tendo alguém trabalhando comigo, a gente se ajuda, entendeu? Fabi foi uma pessoa que surgiu no meu caminho, que ali acabei dando as primeiras instruções e hoje ela faz um trabalho super bonito junto comigo. Então, é isso, é uma carreira artística e eu penso em várias, como eu disse no começo ali, várias formas de crescer, né? Isso é bom. Na tatuagem, com os murais, com a cerâmica. Já também estudei aquarela. Então, na verdade, eu gosto de desenhar. Eu acho que tudo que eu posso desenvolver está relacionado ao desenho. E o começo da tatuagem, por exemplo, para eu começar, se eu tenho esse objetivo de ser um tatuador, o primeiro passo é ser um desenhista? De uma certa forma? Com certeza. Como que funciona esse processo? Assim, eu nunca fiz tatuagem, então eu tenho medo de agulha, enfim, isso não vem ao caso. Pretendo, né? Até prometi para minha esposa que esse ano eu já faço aqui o rosto dela, já tem a Fran aqui, vai fazer para nós, né? E tem que ter a mão firme, é verdade, tem que ter a mão firme, você tem que fazer um desenho, porque é como se fosse um adesivo. Explica para nós um pouco como funciona esse processo. Pelo menos que a gente vê assim, né? Leigamente, digamos assim. Tem que saber desenhar, porque senão você se perde. Entendi. Então, a pessoa pode ter o domínio da técnica, mas se apagar o decalque, porque a gente faz um desenho, a gente conversa com a pessoa que vai ser tatuada, então alinhamos ali, é isso que a pessoa imagina, a gente cola um desenho prévio na pele da pessoa e a gente segue esse decalque. Entendi, que é uma espécie de tatuagem, como que se diz? É como se fosse desenho, aquelas tatuagens de chiclete que tinha antigamente. Você coloca e desenha por cima, não é isso? Um decalque é aproximadamente isso. Eu fui bem leigo. Não, mas bem... exato, é isso. A ideia é essa. E aí a gente segue ali os traços e finaliza na pele.
Então, se a pessoa não souber, não tiver um jogo de cintura, de saber onde que vai a sombra, onde que vai o traço, Entendi. putz, apagou ali, o que a pessoa vai fazer? Não tem para quem pedir ajuda, sabe? Ou às vezes até tem alguém ajudando ali, mas não vai sair uma coisa legal. Então, eu acho que saber fazer no papel é um bom caminho. É claro que essa pessoa que está começando, eu acho que a melhor coisa que ela pode fazer é pedir ajuda para algum profissional que ela gosta, sabe? E se tatuar com as pessoas que você admira, Entendi. sabe? Para ver o material que ele usa, para ver como que ele É uma pega, para pesquisa ver de como ele campo, né? Pessoas segura. mais experientes. Sim, eu acho que a pessoa que quer tatuar, ela precisa ali de um apoio de um estúdio. Ser aprendiz no estúdio vai Isso é ser um bacana, isso é divisor de muito bacana. caminhos, porque tem coisas que vão dar errado se você não tiver instrução, Sim. sabe? Uma tatuagem você tem que começar de baixo para cima. Se você começar de cima, quando você chega embaixo, você já não tem mais o desenho, Caramba. sabe? Então, sei lá, determinadas partes do corpo, você precisa de um apoio diferente, de sentar de um jeito certo, de se inclinar na cadeira de uma forma certa. Então, eu acho que isso é o máximo que um aprendiz pode extrair no estúdio, sabe? Como é que tatua um pescoço? Como que você acha que tatua um pescoço, Caramba. sabe? Como que é tatuar um pescoço de uma pessoa mais magra, de uma pessoa mais velha, sabe? Essas diferenças de pele, de textura, é uma coisa que a pessoa às vezes não está tatuando como aprendiz, está só olhando, mas ela tá adquirindo ali Uma noção, né? uma noção, está fazendo ali um repertório para ela. Então, isso é muito importante. Até voltando um pouquinho, foi Aham. interessante o que você disse, que é o que acontece com a maioria dos empreendedores, né? Eu também vim da mesma base corporativa e tudo mais. Aquele momento que você percebe que você tem um objetivo, né? E aí você tem que realmente ter aquela coragem, tem que ter o planejamento que nós falamos bastante aqui nos nossos podcasts, a questão da estratégia, a questão do planejamento e a fadídica hora de você ir lá na empresa e fazer um acordo ou pedir as suas contas para poder empreender ali no seu objetivo, né? Deve ter sido muito difícil, como é para cada empreendedor. Tem que ter coragem, como você disse, né? Mas é claro que o planejamento e a estratégia são muito importantes. E você teve apoio da sua família, teve apoio, além dos seus amigos que você citou, você teve apoio da sua família. Alguém disse, olha, você está enlouquecendo, você vai deixar um emprego estável, digamos assim, né? Corporativo, que realmente é muito bacana, muito significativo, para empreender. E nós sempre ouvimos isso, né? No começo do nosso empreendedorismo, né? Meu pai, ele nunca gostou muito de tatuagem. Mas, como meu pai via que eu também já estava num ambiente muito dentro da tatu, e que as pessoas eram pessoas normais, trabalhadores normais, então pagavam suas Sim, contas, iam para lá e para cá, faziam suas viagens. Eu acho que isso confortava, sabe? Não era uma coisa assim que eu estava entrando no mercado totalmente desconhecido para eles, não, entendi. sabe? Muito bom. Então eles já sabiam que eu ia conseguir me manter e viver disso. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que me apoiou, então ele pode não gostar, falar assim, nossa, eu quero fazer um fechamento de braço aqui. Ele não é essa pessoa, mas ele me apoia porque ele acredita muito em mim. Isso é bom. E minha mãe também, acho que eles são trabalhadores manuais também. Então isso vem de família, assim, sabe? Aquela coisa. Eu acho que foi isso também uma das coisas que me encantou na tatuagem, sabe? Eu estou fazendo uma coisa para você, assim, sabe? Sim, Não sou só entregando um é relatório, verdade. sabe? Não é só mais um número na mesa. Tem um sentimento de alguém envolvido ali, sabe? Tem a pele, tem aquele momento. Então eu gosto de proporcionar uma experiência no meu estúdio, sabe? Eu gosto que a pessoa, tipo, putz, olha, eu vou deixar o cheirinho aqui, Um sabe? diferencial. Sim, sim, eu gosto de pensar nos cinco sentidos e que a pessoa saia de lá feliz, E o que é sabe? fantástico, você se preparou para isso, né? Nós costumamos falar também aqui na questão dos episódios do podcast, a questão não só da questão do empreendedorismo, você saber o que você está fazendo. Então, às vezes, eu preciso procurar o que eu mais vou me adequar e o que eu tenho o feeling para poder fazer. Se realmente eu tenho aquele direcionamento. Você já tinha esse direcionamento na tatuagem. É uma coisa que você gostava e você se especializou. É isso que nós cansamos de dizer aqui. Você tem que se especializar, fazer cursos. Não é só a Sim, questão da estratégia e do planejamento também, mas você verificar se esse é o seu nicho de negócio. Então você foi no nicho que você se identificava, gostava, né? Por isso que se fala, né, que é bom fazer o que gosta, né? Que no, até dizia um sábio, não vou me lembrar o nome dele agora, fala assim: se você faz o que gosta, você não trabalha nenhum dia da sua vida, né? Porque o trabalho é um prazer. É claro que você tira o seu sustento dali, mas é uma coisa fantástica, né? E você se preparou para isso. Então você fez cursos até dessa base. Então quem quer abrir um estúdio de tatuagem ou quer se embrenhar nessa questão de tatuagem, esses são os primeiros cursos iniciais, seria isso. A questão do desenho, a questão de ficar como aprendiz de alguém mais experiente, seria esses primeiros passos para poder entrar nessa área. com certeza. Eu acho que estudar é uma coisa que eu
na minha área, vou fazer isso para sempre. Então, primeiro eu tive um professor que me ensinou desenho geral, que foi o B2, André B2 em Santo André. Aí depois eu estudei até o ano passado, eu estudo sempre com uma senhora chamada Cecília Tomasi. Ela trabalhou mais de 30 anos no Instituto de Botânica. Então, ali nos meus primeiros passos na tatuagem, eu já sabia que ia fazer planta, já sabia que ia fazer flor, porque que era um desejo inicial. Então, saía de Santo André, ia estudar com a Cecília semanalmente e tive um crescimento muito significativo com ela, sabe? Bacana, Tipo, isso é tanto bom. que eu considero como se ela fosse da minha família, assim. Eu amo muito ela e ela faz parte da minha história. Tenho um carinho especial por tudo que a gente construiu junto, sabe, por toda a orientação. Então, ela faz ilustração científica, né? Então, o que ela fazia no Instituto de Botânica era justamente sei lá, muitos anos atrás não tinha fotografias tão precisas. Então, as pessoas faziam expedições, coletavam plantas novas e levavam para o instituto. Lá, ela e a equipe dela catalogavam, então desenhava ali Caramba. cientificamente. Ela participou de vários livros, é uma pessoa muito importante, ganhou premiação, foi estudar em Londres. Então, uma pessoa que tinha muito background, que eu me inspirava e falava assim, nossa, eu quero ser que nem ela. E fui estudar com ela. Depois, também estudei com o Zuri, que é um aquarelista incrível, numa escola chamada Guará, na Vila Clementino. Então, eu sempre tive contato com outros artistas que tinham muito mais experiência que eu e que junto ali eles iam me encurtando caminhos. Eu acho que estudar é muito nesse sentido, né? Em vez de você ficar sozinho batendo cabeça, Sim, você com pode certeza. pedir ajuda, você pode aprender, você pode se esforçar e aí encurtar caminhos. São os facilitadores, né? É sempre bom ter pessoas, né? Que sempre nos auxiliam, né? Na nossa caminhada, que a gente pode pegar experiência. Isso é fantástico, realmente. Foi o que você falou, né? Não adianta se achar o máximo, né? Tem que falar, Não, não, tem que ter todo mundo tem que precisa ter de alguém humildade. e sempre tem alguém, sempre fala, sempre tem um peixe maior, né? Sempre Com tem alguém certeza. que sabe mais do que nós, né? Aí, no caso, você já abriu, depois que você fez todo esse processo, você já abriu o seu estúdio? Então, como foi? Na verdade, eu fui beneficiada com essa rede de amigos, porque desses amigos era meu companheiro na época. Então, a gente tinha um dinheiro, assim, um capital ali que a gente estava com ele parado e pensando assim, bom, o que a gente vai fazer com isso? E aí eu já tinha feito as contas, falei assim, bom, a gente consegue, pelo que está entrando aqui, Entendi. fazer a gestão de algo nosso. Então, foi o que a gente fez naquele momento. Mas chegou um momento que já não fazia mais sentido nosso relacionamento. E foi aí que a gente falou, poxa, e aí as pessoas que trabalhavam com a gente, o José e o Augusto, eles também, tipo, o José foi tatuar fora e o Augusto ia vir para São Paulo. E aí, como a gente já estava com a relação estremecida e eu estava com muita vontade de me desenvolver, falei assim, poxa, eu acho que é melhor a gente seguir nossos caminhos. Então, de cara, eu já tive essa experiência que era ter a responsabilidade de me desenvolver como tatuadora e de me Entendi. desenvolver o espaço. Que foi bom também, porque ali eu tinha a ajuda deles e eram pessoas que eu considero profissionais excelentes, assim. Aí, quando eu saí de Santo André, que eu falei assim, não dá mais aqui e tal, eu fui para São Paulo e trabalhei em outros estúdios também que me deram muito suporte. E aí, quando foi no final de 2019, que a minha agenda já estava legal, eu já tinha os clientes, eu já estava conseguindo ali, tinha um estilo mais ou menos, já tinha estudado há alguns anos, falei assim, a partir de agora eu acho que vou fazer uma salinha para mim, montar o meu espaço, e encontrei um prédio que eu acho que as pessoas tem a ver, assim, sabe? Eu gosto do síndico, da recepcionista, do ambiente, e casou no bairro também que eu gosto, que é o Ipiranga. É no E Ipiranga o seu estúdio. é no Ah, Ipiranga. ok. E, e é isso, eu dei esse passo, e aí agora veio a Fabi,
Por conta da pandemia, o estúdio que eu trabalhei anteriormente no Ipiranga fechou, uma construtora comprou o quarteirão inteiro. Caramba. Então, era um estúdio rotativo. Nesse estúdio rotativo, era eu, mais três rapazes, que a gente era fixo meio que do espaço, e a gente recebiam pessoas de outros lugares, outras cidades, assim, 4 pessoas por semana. Então, foi um lugar muito importante. Fiz muito network mesmo, fiz muitos amigos. Isso é bacana, network é bacana. E eu conheci tatuador do Rio de Janeiro, tatuador de Minas, tatuador das cidades do interior, tatuadores de todos os lugares, assim, foi muito importante para minha formação. E como esse estúdio fechou e eu tenho a minha sala, o meu espaço, as pessoas às vezes me ligam e falam assim, Fran, eu tô querendo ir para São Paulo, não tenho onde ficar, etc. Posso tatuar no seu espaço? Pode sim. Então, hoje, eu recebo as pessoas que são mais próximas. Entendi. Até para não perder de vista e colocar, de repente, um tatuador que eu não conheço ali, como que cicatriza o trabalho dele, como que ele age com os clientes. Então, eu faço ali uma seleção prévia para tatuar com pessoas que eu sei que são responsáveis e que, como a gente tatua lá no estúdio muitas mulheres, eu tenho super cuidado de passar isso, né? Essa responsabilidade, esse cuidado, esse carinho. Então, eu tatuo com os meus amigos. Entendi. Você participa também desses workshops de tatuagem? Geralmente tem, né? Ou tinha, né, em São Paulo? Ah, sim, umas convenções, Convenções, né? isso. As convenções. Eu acho muito interessante as convenções para você ir, para você ter troca, né? Já conheci pessoas incríveis nas convenções. Então, é um espaço ali que você pode alugar um stand. Isso, exatamente. E ter essa troca. Pessoas vêm de muitos lugares. Hoje em dia tem a Tatuí, que tem muitas convenções gigantes que você pode conhecer até profissionais de outros países. Eu acho que é uma troca que vale, assim. Sim, o network, né? É muito bom. É Sim, muito bom sim. essa questão. Então, no caso, para começar, tem a questão do mobiliário, né? Do estúdio, tem a sua experiência, tem o seu know-how. E qual a sua área de atuação, assim, na questão da tatuagem? São vários tipos de pessoas que te procuram, vários perfis, é mais homem, é mulher. Como que funciona o seu dia a dia? Por exemplo, tem tatuagens muito... Claro que para a pessoa que vai tatuar é significativa, mas são assim fora do comum, que você tem que fazer um desenho específico para mostrar para a pessoa. Como que funciona a rotina de um tatuador, digamos assim? Eu trabalho muito mais com botânica, né? E acho que por isso que desabrocha esse nome Fran Flor aí. Porque É mais paisagem isso? não, faço flores, faço bastante flores e animais, assim, então faço abelhinha, faço borboletas, libélulas, orquídeas, isso bate muito forte no meu coração. Também eu trabalho, acho que uns 90% do público que eu atendo são mulheres. Ah, ok. E esses outros 10% são os namorados que elas trazem. Entendi. Então, é mais voltada para o público feminino, e acho que depois da pandemia as pessoas ficaram muito mais emotivas com relação ao que elas colocam no corpo delas. Entendi. Então, geralmente, eu falo assim, nossa, eu tenho... Como você disse, é minha mulher, fazer uma tatuagem para minha mulher. Sim. Então, tipo assim, não, vou fazer uma tatuagem para minha avó. Quero fazer uma homenagem para minha avó, e minha avó tem no quintal muitas orquídeas. Então, a pessoa vem e faz uma orquídea. Mas, assim, é claro que eu faço a representação da orquídea, mas aquilo ali tem um conceito muito forte. Sim. Então, esses dias eu fiz um peixinho e representa a cidade de onde a moça veio. Caramba. Então, fiz uma árvore super bonita que representa a cidade de onde a moça veio. E eu acabo fazendo amigos, assim, sabe? Eu acho que é assim que as coisas acontecem na minha vida profissional, sabe? Eu vou tatuar uma pessoa e depois ela me traz outra, e aí uma pessoa traz a outra, muito sabe? bom isso. E é muito legal, porque a tatuagem é uma coisa séria. Sim. Então você tem que ir confiando. Então eu gosto quando as pessoas também vêm de indicação, ou que as pessoas ficam me acompanhando um tempo no Instagram Isso é bacana. e falam assim, não, eu vi que você faz assim, 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 eu quero fazer meu projeto com você, confio em você, não, pode ali desenvolver o seu desenho que eu sei que vai ficar bom. Então, é assim que a forma que eu trabalho, assim, com muita confiança, muita transparência, porque às vezes a pessoa vê uma ideia X que não vai ficar tão legal. Isso que eu ia te perguntar. Às vezes o cliente traz um desenho bem um crisântemo saindo da garrafa que está no meio da lua. Aí você consegue conversar com ele e dar um direcionamento, né? Sim, eu falo assim, bom, essa é a sua ideia, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer junto, vamos
vamos ver, sabe, da sua ideia, do que a gente consegue tirar, materializar, porque às vezes a pessoa também só tem essa ideia na cabeça. Entendi. E aí, junto, a gente consegue, ó, acho que esse tamanho nessa região fica legal, sabe, porque às vezes tem que ver, pode ser uma tatu pequenininha, mas de repente a gente tem que encaixar ela no lugar. Não adianta colocar uma tatu pequenininha aqui que de repente vai ficar meio solto. Então, Entendi. tudo a gente vai estudando junto e é nesse processo que eu faço amigos, assim, sabe? De ser sincera. Bacana, bacana, né? Tem a questão das sessões também, né? Tem. Geralmente não é em uma sessão só, são várias sessões, dependendo do desenho. Depende. Tipo, Do tamanho, isso? Depende do tamanho e da complexidade. Geralmente, os meus projetos eu faço numa sessão só. Entendi. Não faço, por exemplo, sei lá, costas toda. É claro que se de repente a pessoa quiser fazer um fechamento de costas, aí a gente vai ter que combinar algumas sessões. Porque nem ela aguenta de dor e, tipo, não dá pra ficar, sei lá, 20 horas tatuando. Mas é sempre uma coisa que a gente já tenta ter já tem o norte, sabe? Putz, a pessoa vai fazer um antebraço, quanto tempo vai demorar? Olha, dentro desse desenho aqui vão ser aproximadamente tanto tempo. Mas aí eu também já converso, olha, venha no dia que você tá mais tranquilo, para não ficar, putz, mas eu tenho que pegar não sei quem na verdade, isso também, escola, né? sabe? Porque é uma coisa que vai ficar para sempre. Então, quando eu vou tatuar, eu tento me programar para falar, olha, eu não estou fazendo isso correndo, sabe? Verdade. Pode passar um pouco Isso é o importante importante é o trabalho ficar bom. E até da pergunta que eu vou te fazer aqui, eu sei que vão tirar sal de mim, mas lembrando que nós trazemos profissionais, né, de áreas que nós somos leigos. A questão da dor, digamos assim, é como se fosse uma queimadura, que eu tenho medo de agulha, tá? Eu já falo aqui publicamente, não gosto de tomar injeção, tenho medo mesmo. Mas seria mais ou menos um ardor, uma queimadura. Minha esposa já fez, né, do nosso filho no braço, né? Estou para fazer também. Mas chegam pessoas com esse temor, não? Já pegou casos assim? Sim, eu acho que isso é uma pergunta muito válida, porque a pessoa às vezes não tem um norte, um parâmetro. Eu acho que o que pode ajudar é começar com uma tatu pequena, assim, sabe? Ok. Fazer uma escrita, fazer uma coisa assim menorzinha, pode ajudar, mas a dor todo mundo aguenta. E inclusive as pessoas viciam na tatuagem, É isso né? que eu ia perguntar, já acabo fazendo várias. Acaba fazendo várias, Caramba. porque aí você meio que abre ali a brecha, né, da sua imaginação, da sua caixinha e vão, putz, nossa, isso é muito legal, isso eu queria tatuar. Então, assim, é suportável. Eu acredito que se aproxima talvez a um arranhãozinho ali de um gato, sabe? Um arranhãozinho. E não existe nada local, a pomada... Existe a pomada analgésica local, não? Ou isso Olha, é mito? existe. Existe. No meu tipo de trabalho, eu prefiro não usar. Entendi. Por quê? Porque você tem que ficar um tempinho com aquela pomada, ali uns 40 minutos, e para ela fazer efeito, né? Porque ela só funciona melhor quando a pomada entra na corrente sanguínea mesmo. Entendi. Só que eu faço trabalhos mais delicados, menores, tipo, então, para mim não adianta muito, porque eu vou fazer, ela vai atrapalhar o meu decalque, vai sair. Então, eu me sinto mais confortável sem a pomada e as pessoas aguentam. Então, Isso é bom. eu acho que porque envolve, tipo assim, um medicamento, né? Você está envolvendo uma pomada, você está envolvendo um químico ali dentro da sua verdade, tatuagem. isso E eu não também. sou médica. É verdade. Então, para falar, para eu indicar pomada X, para eu indicar pomada Y, eu prefiro não ter E na raiz. essa questão. Exato. E dessa questão, Fran, estamos aqui com a Fran, né, da Fran Flor Estúdio, né? Esse é o nosso convite aqui, uma empreendedora de sucesso aqui no ramo de tatuagem. Quais são os desafios do mercado, nesse mercado de tatuagem? Existem muitos desafios que o tatuador ou que tem um estúdio enfrenta? Sim, eu acho que todo mundo que tem um negócio vai ter seus desafios, né? E eu acho que cada um vai passar por uma experiência diferente também. Então, no tempo da pandemia, qual foi o desafio que eu acho que fica mais claro ali, né? Acho que as dores ficaram mais ardentes e talvez seja interessante falar desse momento. A gente não podia abrir o nosso espaço e a gente tinha que manter os nossos compromissos mesmo assim. Então, qual foi o jogo de cintura ali? Bom, não consigo negociar o aluguel, então, poxa, quais são as outras coisas que eu consigo, quais são os outros produtos que eu consigo criar para que eu me mantenha, né, da minha arte mesmo nesse período. Então, vi muitos artistas fazendo prints, que são desenhos mesmo, quadros, pessoas que, de repente, tinham uma facilidade para o texto, então a pessoa criava uma roupa, criava um desenho numa parede, criava... Então,
coisas nesse sentido. Foi, acho que o desafio maior de todos os tatuadores foi tipo não conseguir responder o seu cliente quando que a gente ia voltar, né? Acho que foram dores que muitos profissionais Sim, com passaram, né? Da certeza. área de barbearia, da área Consultoria, né? Trabalhar com shopping, pessoas, é pessoa que verdade. trabalhava em shopping. Muito. Então, assim, as dores eram essas, né? Saber como que as coisas iam ficar. E outra, acho que o desafio que a gente tem hoje, em 2022, é não saber muito bem o que vai acontecer no Brasil, na verdade. Tipo, a gente tem uma inflação, então as pessoas, querendo ou não, a tatuagem não é uma... Não que não seja uma prioridade, mas ela não é uma necessidade básica, É verdade. na verdade. Eu aprendi com um amigo que me disse uma coisa que eu achei muito bonita, que é a tatuagem, ela pode não ser primordial para o coletivo, mas para a pessoa que quer, Sim. é muito É importante. importante, significativo, né? Muito significativo. Então é isso. Eu acho que a gente não sabe exatamente o que está por acontecer, né? O que as pessoas estão reduzindo ali no seu orçamento, mas a gente sabe que elas estão sempre muito dispostas a fazer coisas que são ali muito alinhadas com a história de vida, que são representativas. Então, o desafio é realmente criar esse vínculo, sabe? Poxa, a minha arte, o que eu faço, o que eu desenvolvo, toca alguém de alguma forma. Então, manter-se criativo dentro dos cenários, assim. E aí vai ter gente que talvez tenha um pouco mais de dificuldade de ter uma agenda, vai ter gente que talvez tenha um pouco mais de dificuldade porque ela não está ainda na região que os clientes procuram aquele trabalho que ela faz, e dentro da tatuagem existem milhares de tipos, né? Tem o tribal, tem o floral, tem o delicado, tem o forte, tem o preenchido, tem o colorido, tem o preto. Então, os desafios serão diferentes para profissionais diferentes. É difícil pontuar Entendi. uma coisa específica. Mas eu acho que quando a gente faz com verdade, quando a gente atende bem uma pessoa, dali surgirão outros clientes e os desafios vão sendo minimizados quando você entrega o que você promete. Muito bacana, muito bacana. Dentro das suas palavras é de realmente uma profissional, né? A questão de você não só fidelizar o cliente, mas a sua fala agora no final de entregar o que você promete, né, para o cliente, né? Não é só o pós-venda, é a venda e também, no seu caso, o acompanhamento, né, da satisfação do cliente. Acho que isso é comum em qualquer área. Muito importante aí que você disse. Uma pergunta que eu tinha até anotado aqui de um comentário que nós recebemos, né, há um tempo atrás. No cenário da tatuagem no Brasil, tinha muitas mulheres, começou com os homens e as mulheres foram ganhando espaço? Ah, muito legal isso. Muito legal essa pergunta. As mulheres, elas estão, não que dominando, mas a gente está chegando de forma muito consistente, assim. Eu acho que, sei lá, 15, 20 anos atrás, a tatuagem tinha uma outra proporção, porque as agulhas eram soldadas pelos próprios tatuadores, Entendi. sabe? O material era muito artesanal. E aí hoje a gente tem meio que uma indústria assim que ajudou muito. Então nós temos boas agulhas, nós temos boas máquinas, nós temos aí material para fazer um trabalho diferente do que era feito. E não que o que era feito antes era ruim, mas era muito diferente. Hoje a gente tem mais opção, sabe? A gente consegue pigmentar de uma forma mais adequada, mais rápida, mais duradoura. E acho que isso é indiscutível. E com relação às mulheres, é isso, a tatuagem no Brasil ela é super jovem, chegou pelos portos, né, com os marinheiros, e ela não era muito bem vista. Sim, Ela não era antigamente, né? muito bem vista, Era né? marginalizada. Era marginalizada por conta disso, da pessoa fazer, de repente, com uma agulhinha ali, com uma tinta meio suspeita, não tinha um material adequado, fazia ali, e, bom, foi esse o início. E com o passar dos anos e essa imagem da tatuagem sendo mais aceita, as pessoas querem se tatuar, as pessoas querem tipo marcar a pele delas com algo que é importante e também querem fazer coisas que são apenas bonitas e que não têm significado nenhum e tá tudo certo. E aí, com esse abraço que todo mundo deu para a tatuagem, a gente começa a ter novas linguagens e novas pessoas fazendo. E aí acho que chegam as mulheres, e tem muita mulher boa no Brasil, tipo, fazendo tatuagem de forma muito legal. Bacana. E é incrível como eu me sinto muito abraçada. Como eu disse, eu comecei com os meus amigos, então eu tive ali muitas facilidades. Eu nunca sofri um preconceito direto, também não vou dizer que isso não aconteça, porque Entendi. não sei, né? Pode ser que alguma menina tenha aí alguma barreira a mais
pelo cenário ali específico que ela está, na cidade, enfim, não ter achado as pessoas certas que vão ajudá-la. Mas realmente tem muitas mulheres, não é só mulher fazendo trabalho fininho, trabalho delicadinho, não. Menina fazendo fechamento, menina indo para fora, fechando a agenda de tatuagem. Caramba, em outros países, eu acompanho, eu admiro. E eu lembro que quando eu comecei, eu falava assim, não, mas quem é a menina que faz, sabe? Tipo, cadê as mulheres? Eu quero ver. E era uma coisa que eu meio que caçava. Isso, deixa eu ver, há 5, 6 anos atrás, eu ficava assim, cadê? Hoje eu vejo muitas, sabe? Pessoas que começaram meio que ali, no tempo que eu comecei, mas também tem muitas outras que já acompanhavam o trabalho antes e construíram uma carreira muito bonita. Então, pode ser que em algum período a tatuagem era uma profissão de homens, assim. Hoje não, eu acho que hoje tá mais equilibrado. E isso também porque existem estúdios que se profissionalizaram para isso, para atender mulheres e para ser feito de mulheres. Então, eu tenho uma amiga, que ela é de Taubaté, a Mari, e ela criou o primeiro estúdio, ele chama TPM, Tatuagem para Mulheres. Caramba, bacana. E a partir dali foi, sabe, uma sucessão de outros estúdios que falaram assim, não, a gente quer fazer aqui tatuagem para mulher, a gente é mulher, e, sabe? E eu acho que os caras recebem muito bem hoje, assim. As pessoas que eu me envolvi ali são sempre pessoas dispostas a me ajudar. Bacana, é bom ouvir isso, né? Até uma dúvida que nós tínhamos também, mas a questão da mulher, enfim, é sensacional, né? É igualitário. As mulheres fazem até coisas bem melhores que os homens, né? Em muitas questões, mas não vamos entrar, vamos deixar para outro podcast essa questão. Fran, CEO da Fran Flor Tattoo, você gostaria de deixar uma mensagem final para as mulheres empreendedoras, para as mulheres que querem empreender aí no mercado brasileiro? Fica à vontade. Acho que a minha mensagem para deixar hoje aqui é que não é fácil, sabe? Não é uma palestra de 20 minutos que você vai assistir, que você vai aprender tudo. Eu acho que isso não existe. As coisas na prática, a gente tem que ter muita saúde emocional e jogo de cintura para ali criar coisas novas, para de repente tirar a gente da crise, para realmente alçar voos novos e que a gente se complete diante de todo esse cenário de instabilidade que a gente tem hoje. Mas é muito satisfatório fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita, e ali no dia a dia, com muito trabalho, fazer acontecer. Então, eu acho que o meu espaço ele é muito voltado para pessoas que querem uma troca, sabe? Querem conversar sobre o que eles vão tatuar, e que aceitam ideias, sugestões, assim como eu também estou aberta a isso. Então, eu acho que dá para construir, independente da área de atuação. Vão ter seus desafios, e não só os desafios porque é mulher, mas vão ter os seus desafios porque empreender é isso. Sim. Né? E, inicialmente, a vida de empreender é ser um profissional autônomo, né? Que precisa, às vezes, de uma ajuda com o financeiro, precisa de uma ajuda com o marketing, precisa de ajuda com as redes sociais. E, de repente, buscar, sabe? Perguntar, poxa, eu não sei como é que faço isso. Você pode me indicar um curso? Você conhece alguém? Eu acho que a gente tem que ter boca para conseguir ali achar os caminhos, sabe? Então, a minha dica é possível, é muito satisfatório fazer o que a gente gosta, mas tem um trabalho, né? Não é muito passe de mágica, é uma construção. E aproveitar o caminho, que eu acho que é fundamental, né? Porque, às vezes, a gente vê, vamos fazer metas, não sei o quê, nananã. Mas, poxa, o que é saudável, sabe? O que vai te fazer feliz mesmo, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas hoje que estão com contas bancárias recheadas, mas que não têm saúde. É verdade. Ou que não conseguem tempo para usufruir daquilo que está sendo plantado, colhido, não consegue ali usufruir do seu trabalho. E aí não vale a pena. Então, acho que tem que ter ali um bom olhar clínico para ver o que a pessoa quer viver. Fran, fantástico. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Fica o convite aqui para você retornar. Acho que o nosso tempo aqui é curto para tratar de diversos assuntos, da questão também da sua parte, da sua empresa de cerâmica também, não é isso? Da sua parte artesanal. Fica o convite aqui para que você retorne brevemente. E obrigado por ter conseguido ajustar a sua agenda e estar conosco aqui. Muito obrigada, gostei bastante. E para vocês que nos acompanharam até o final, meu muito obrigado, em nome aqui da M7.
Lembrando também um recado final, né? Nós sempre deixamos nossa mensagem final aqui ao final de cada episódio do podcast. Algumas mensagens muito importantes para você, empreendedor, que está começando o seu negócio e gostaria de anunciar conosco. Vai estar aqui no link da descrição o nosso setor de marketing para que você possa anunciar. E também nós vamos auxiliar aí no início aí do seu empreendimento, no início aí da sua caminhada. E também, se você quiser participar do nosso podcast, vai estar também no link da descrição para que você possa, então, claro, isso vai ter que ser feito um sorteio devido à nossa agenda agora, até o meio do ano aí de 2022, está um pouco já centrada, mas nós vamos dar oportunidades aqui, a M7 vai dar oportunidade a você, empreendedor ou empreendedora, que queira aqui passar um pouco do seu negócio, bater um bate-papo com a gente aqui no nosso podcast. Eu acho que isso é muito válido, assim como nós também tivemos oportunidades aqui no começo da nossa carreira, nós também faremos isso de agora em diante. Então, fique ligado aí no link da descrição, deixaremos aqui também os links da Fran, para que você possa entrar em contato diretamente com ela e apreciar esse belíssimo trabalho aí que ela faz. E como sempre, deixando a mensagem inicial, agora nesse começo de ano, eu acho que há uma síntese, na verdade, ali, um apanhado de todas as mensagens que nós já mandamos, que vocês tenham um ano de 2022 abençoado, que o Eterno abençoe os seus empreendimentos, desde que sejam lícitos, desde que sejam bem fundamentados, e sempre lembrando que a M7 Consultoria, falo aqui em nome da empresa, falo aqui em nome dos nossos colaboradores, que você sempre terá aqui um acompanhamento, e nós estaremos sempre à disposição para o que vocês precisarem. Então, não se esqueçam, não só de acompanhar aqui os nossos episódios, que sejam produtivos para vocês, não só na área profissional, mas também na área pessoal. Também nossos cursos aqui que realmente foram feitos atendendo a pedidos dos nossos colaboradores, também com preços acessíveis, para que nós possamos atender a todos. Lembrando também que temos muitos cursos gratuitos, justamente para auxiliar a todos vocês agora que estamos começando. Então não tem desculpa, né? Que estão começando. Então não tem desculpa para que você possa começar e possa aí, nesse ano de 2022, evoluir. A palavra desse ano é evolução. E sempre conte conosco. M7 Consultoria.